Começou a gravação, começou aqui. Então, eu estava dizendo que se vocês não tiverem que eu estava mostrando. Não, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu estava compartilhando este PowerPoint aqui, e aí eu vou retomá-lo para dar uma reforçada nesse conteúdo. Tá? Então, eu espero que vocês não tiverem. A Ana Diniz entrou aqui. Ô, Ana, essa foto aqui que você, esse seu avatar aqui, é de quem? Eu fiquei curioso, sabe? Uma atriz famosa. A Maria Clara também está aqui, ó. Ué, Maria Clara, eu acho que eu não te vi por aqui antes. Maria Clara, a gente estava conversando pelo chat. Porque são tanta gente. Meninos, vocês não fazem ideia. Eu tenho 300 alunos. Eu converso com eles todos e mando mensagens aqui. Eu não sei exatamente com quem eu estou conversando. Bem, não, a Ana não quer me responder, me deixou no vácuo. Beleza, Ana? Ó, 10-0 para você, tranquilo, de boa. Então, vamos lá no PowerPoint. Deixa eu ver se tem alguma manifestação. 5 segundos para manifestarem aqui no chat. 5, 4, 3, 2, 1. Sem manifestação? Então vamos. Aula! Não sei se você me ouve, olha só, uma sala dominada por mulheres. Carol, Sofia, Letícia, Ana Maria Clara e Ana Clara. Só que coisa maravilhosa, espetacular. Ixi, travou. Travou, travou, travou. Travou. Deixa eu mudar de lugar aqui, então, porque senão ficar travando. Deixa eu ver se vai melhorar agora. Não, não melhorar. Oi, bom dia. Oi. Ixi. É, ontem eu fiz uns testes aqui, eu vou ter que melhorar a conexão inevitavelmente. Vocês estão vendo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, teste, som. 1, 2, 3, teste. Esse som é de Jesus. 1, 2, 3, testando. Oi. Alguém, por favor, me responda, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês não estão me ouvindo, eu não posso nem continuar. Sim, sim. Ah, então ótimo. Qualquer coisa, vocês... Tá travando? Tá travando ainda? A Carol falou que foi, a Letícia falou que foi, a Sofia falou que foi, e a Ana Clara falou que tá travando ainda. Ô, Ana. Ah, tá. Então, beleza. Então, tá bom. Mas aí, qualquer coisa, vocês me avisam. Não fiquem com vergonha. Se estiver travando aí para vocês, me falem, porque a minha conexão aqui tá uma bênção de Deus, viu? Bem, então vamos lá. Então, tá, beleza. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou falar pausadamente, na esperança. Eu estava todo animado para essa aula e aí, já no início, assim, toma pancada de um negócio que está travando. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. E aí, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Mas alguém vai ter que me avisar com o microfone, porque eu não consigo ver o chat quando eu estou compartilhando minha tela, tá? Mas de vez em quando eu volto aqui. Vamos lá. Moçada, eu
seguinte: como ninguém tem nenhuma dúvida específica, na última aula, em 1822, até 1815, na verdade, o Brasil, o nome correto para o Brasil é América Portuguesa. Ué, Edmar, mas por que o 1815? Porque justamente no ano de 1815 é que o Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Dom João VI eleva o Brasil à condição de Reino Unido. E aí o Brasil passa, então, a ter um status parecido com o de Portugal, um status semelhante ao de Portugal. Bem, mas então a gente chama de Brasil, que nós deveríamos chamar de América Portuguesa, mas já está tão consagrado na nossa fala que chamar de Brasil está de boa, tá? Então a gente vai continuar chamando de Brasil. Muito bem. Nós estamos tentando entender como, em que medida, o iluminismo impactou a história do Brasil. Bem, de um lado, vieram as ideias, e as ideias serviram para dar combustível para movimentos sociais, movimentos que questionavam a autoridade colonial, movimentos que questionavam a colonização portuguesa sobre o Brasil. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Sociedade Literária do Rio de Janeiro e a Revolução Pernambucana. Todos esses movimentos e alguns outros menores foram impactados, foram influenciados pelas ideias iluministas. Pois bem, uma outra influência ou um outro impacto foi o seguinte fato: as ideias iluministas serviram de combustível para a Revolução Francesa, que a gente ainda não estudou, mas não tem nenhum problema. A gente está rodeando a Revolução Francesa, de forma que quando a gente for estudar a Revolução Francesa, todo o conteúdo vai ficar muito mais fácil. Nós estamos estudando o pré, o do lado e o posterior, os fatos que aconteceram contemporaneamente, os fatos que aconteceram depois e os fatos que aconteceram antes. Bem, o iluminismo foi o principal combustível para a Revolução Francesa. Houve outros, mas o iluminismo foi fundamental para que acontecesse a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela teve um período ali de muita instabilidade entre 1789 a 1799, até que Napoleão, em 1799, assume o poder. Primeiro, ele estava partilhando o poder ali com outros coleguinhas. Depois, ele se torna efetivamente, a partir de 1804, 2 de dezembro de 1804, Napoleão se torna imperador da França. E ele começa então a conquistar vários territórios, as guerras napoleônicas, né? Bem, um fato importante saber que Napoleão venceu todo mundo que ele quis. Marciano, jupiteriano, todo mundo que você possa imaginar, ele venceu. Mas tinha um país que ele não conseguia vencer de forma alguma, que era a Inglaterra. E aí, como ele não conseguia vencer a Inglaterra, militarmente falando, o que ele faz? Ele decreta, em 1806, o bloqueio continental. E o bloqueio continental determinava que nenhum país da Europa continental poderia comercializar com a Inglaterra. Entretanto, Portugal dependia do comércio com a Inglaterra. Por quê, Edmar? Obrigado pela pergunta. Porque Portugal e Inglaterra já haviam feito, desde 1710, um acordo, um tratado, o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, segundo o qual Portugal mandava alguns produtos para a Inglaterra e a Inglaterra mandava para Portugal produtos manufaturados. Então, o comércio entre Inglaterra e Portugal era intenso. Com a determinação do bloqueio continental, o comércio de Portugal e Inglaterra fica prejudicado. E aí, por incentivo da Inglaterra e também pela própria decisão da corte portuguesa, a corte portuguesa já tinha começado a cogitar essa possibilidade. A corte portuguesa, então, vem para o Brasil em 1808. Então, uma consequência do bloqueio continental é a vinda da corte portuguesa para o Brasil. A corte portuguesa não queria enfrentar Napoleão,
Napoleão era um inimigo que ninguém gostava de enfrentar, nem mesmo a Inglaterra, mesmo que a Inglaterra tenha sido vitoriosa, a Inglaterra não gostava de enfrentar. Ninguém gosta de guerra. Quer dizer, tem gente que gosta. Mas, enfim, não queria enfrentar. E outra coisa, já havia sido cogitado, por quê? Porque o Brasil tem uma localização geográfica muito mais estratégica. Tá? O Brasil estava mais próximo, por exemplo, das colônias africanas do que, por exemplo, Portugal. Eu estou ouvindo notificação aqui no meu celular. Vocês estão mandando mensagem para mim? Eu não estou vendo mensagem nenhuma, só estou vendo minha câmera e minha tela de computador, tá? Então, se alguém precisar de alguma coisa, me fala no microfone, porque senão eu não consigo saber se vocês estão comunicando comigo, não. Bem, vamos lá. Então, a vinda da corte portuguesa para o Brasil não é uma mera fuga. Ah, vamos fugir porque nós não. Ô, Napoleão, o bicho-papão! Não. Eles vêm, já havia sido cogitado. É claro que há um temor, mas há também o vislumbre da possibilidade da abertura do comércio colonial com a Inglaterra. Bem, e aí então, de fato, a corte vem para cá e impacta de forma muito decisiva a vida no Rio de Janeiro. Porque, a princípio, a corte portuguesa chega em Salvador, em janeiro de 1808, e em março chega no Rio de Janeiro. E ao chegar no Rio de Janeiro, eles vão impactar a vida dos cariocas. Bem, para negativamente e positivamente. Negativamente por quê? Porque aí vai ter inflação, vai ter um escasseamento de produtos, muitas pessoas vão ser retiradas de suas casas e por aí vai. Vai ter que a infraestrutura da cidade terá que ser recriada. E aí, positivamente, porque Dom João percebe que, embora Rio de Janeiro fosse uma cidade muito importante, mesmo naquele contexto, sem a presença da corte, é uma cidade muito atrasada, é uma cidade colonial, uma cidade que não teria como abrigar as demandas da corte portuguesa. Por isso, Dom João investe bastante na reorganização da infraestrutura da cidade. Cria uma série de coisas, só para elencar, porque eu nunca lembro exatamente do que especificamente ele cria, mas ele cria, por exemplo, o Jardim Botânico, que é uma maravilha, ele cria palácios, teatros, ele cria o Museu Nacional, cria a Biblioteca Nacional. Então, uma série de instituições e de prédios para ativar a vida cultural da elite carioca, né? Então, há um impacto positivo. E depois que Napoleão sai do poder em 1815, Dom João convida uma missão artística francesa. Como o porto estava perto, agora todas as nações amigas, e a partir de 1815 a França torna-se uma nação amiga novamente, então uma série de viajantes curiosos começam a vir para o Brasil. Muita gente, cientistas, artistas, cantores, atores começam a vir para o Brasil. E vem uma missão artística francesa em 1817 para retratar o cotidiano. E essa missão francesa, ela é muito interessante porque ela retrata o cotidiano do Brasil e acaba revelando elementos por meio dos quais a gente é capaz de compreender um pouco mais sobre como era a vida das pessoas naquela época, né? Então, Dom João VI, ele é um cara que incentiva bastante o incremento da vida cultural na corte portuguesa e, consequentemente, no Brasil também. Quer dizer, nos maiores centros urbanos, né? Bem, Dom João VI, a gente costuma chamar o período que Dom João VI permanece no Brasil do Joanino, que vai entre 1808 a 1821. Ele fica no Brasil entre março de 1808 até abril de 1821. Edmar, por que ele vai embora? Calma, daqui a pouco a gente vai saber por que ele vai embora. Muito bem. Então, o período joanino é o período que Dom João VI está aqui. Edmar, ele já era rei? Não, ele não era rei ainda. Por que ele não era rei?
Porque a sua mãe estava viva. Ué, por que que então ela não governava? Porque a sua mãe tinha problemas mentais. Foi diagnosticada com problema, esquizofrenia. Mas, na verdade, a minha suspeita, eu não sou médico, eu sou apenas um mero historiador. Mas a minha suspeita é que, na verdade, Dona Maria tinha uma profunda depressão, devido à morte do seu marido e à morte também do seu filho mais velho por varíola. A varíola acometeu muitas vidas de muitas pessoas no século XVIII e XIX, né? Bem, e aí o que acontece? Então, sobrou Dom João VI, que governou o Brasil. Ele era príncipe regente. Ele será príncipe regente até a morte da sua mãe, que se deu em 1815, em 1816. E aí, ele depois será coroado como rei em 1818, tá? Por que então demorou tanto? É porque precisava criar toda a estrutura ali para a coroação dele. Bem, de qualquer modo, então, o período joanino é o período em que Dom João VI governa o Brasil. Primeiro como príncipe regente, depois efetivamente como rei, tá? Bem, em 1809, Dom João VI já estava aqui, já tinha feito a abertura dos portos, já tinha criado o Banco do Brasil. Ele invade a Guiana Francesa, que naquela época já era chamada de Caiena. E por que que ele invade? Por causa da treta com Napoleão. Ah, é, Napoleão, você invadiu o território meu aí, né, na Europa? Beleza, vou pegar seu território aqui também. Então, é a Guiana Francesa, que antes pertencia ao Brasil, passa para Portugal. Na verdade, o que que acontece? Os limites territoriais do Brasil colônia eram muito difíceis de serem encontrados. Não tinha uma linha lá, uma especificação de uma fronteira lá através da qual, quer dizer, que você pudesse identificar. Era uma linha imaginária, né? O Tratado de Tordesilhas, o Meridiano de Tordesilhas, era uma linha imaginária. Os franceses tentaram invadir o Brasil várias vezes, e aí, no final das contas, foram expulsos do Brasil e foram para a região onde hoje é a Guiana Francesa. E aí, depois foram feitos acordos e eles acabaram ficando lá. Mas houve uma possibilidade da Guiana Francesa pertencer ao Brasil também, né? Mas acabou que depois Dom João VI vai devolver a Guiana Francesa para a França, porque a França vira parceira de rolê de novo do Brasil depois que Napoleão é deposto, definitivamente. Mas Dom João VI invadiu a Guiana Francesa e falou assim: agora é minha, vem cá tomar se fome. Aí, enfim, né? Napoleão não veio. Napoleão tinha mais o que fazer. Bem, em 1815, o Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. 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 Gente, mas o que é Algarves? Algarves é a parte sul da Península Ibérica, né, de Portugal. Bem, e aí, por que que o Brasil se torna Reino Unido? É porque a Corte Europeia, depois que Napoleão é derrubado, definitivamente, depois do governo de 100 dias, as cortes europeias falam assim, gente, é um absurdo ter uma corte europeia na colônia, ter um rei na colônia, não pode, gente, não pode ficar aí, tem que voltar para a Europa. E aí Dom João VI ficou meio pressionado, porque as cortes europeias começaram a mandar, eles tinham um grupinho de WhatsApp, né? Os caras lá ficavam lá trocando ideia, e aí mandaram lá uma determinação, mandaram o áudio lá para Dom João VI e falou assim: olha, você tem que voltar para a Europa, não pode ficar aí na colônia, né? Você vai ficar na colônia, num país tropical, onde as pessoas, ao invés de andarem na rua, andam de cipó. Já me perguntaram isso, viu? Uma vez, rapidinho aqui, uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu estava participando de um curso de pós-graduação, na verdade era um curso de verão. E aí tinha gente do mestrado, tinha gente do doutorado, tinha gente da graduação. E tinha eu que não era de nada, eu só fui lá porque eu era enxerido. Bem, mas eu estava participando de um curso na Universidade Emory University, e aí com a galera de filosofia. E só gente que é absurdo, só gente inteligente e tal, enfim. E aí tinha uma menina que notou meu sotaque, né? Eu falo inglês com sotaque, claro, né? Obviamente. Mas aí a menina me perguntou assim: você mora onde? Eu falei assim: eu sou do Brasil. Aí, enfim, aí papo vai, papo vem. E ela perguntou: mas lá no Brasil tem carro?
Aí eu falei, a pessoa fazia doutorado em filosofia. Eu falei assim, não, não tem carro, não. A gente, para caminhar de um lugar para o outro, a gente vai de cipó. Aí deixei a menina com um monte de interrogação lá e fui caçar meu rumo. Muito bem, mas eu estou brincando, mas isso tem um fundo de verdade. Por quê? Porque, na verdade, a Europa, os europeus, de uma forma geral, tinham um olhar muito de exotismo para o Brasil. Eles olhavam para o Brasil e pensavam que o Brasil era isso, que as pessoas tinham, ao invés de cachorro, tinham jacaré como animal de estimação, que as pessoas andavam de um lugar para o outro com anacondas, que as pessoas ficavam só na floresta, que não tinham casa, etc, etc, etc. Aí a gente começa a rir, né? Assim, cara, que absurdo. Não, gente, até hoje as pessoas pensam isso. Quando você vai à Europa, o cidadão médio que não conhece muito, e aí eles perguntam se eles notam que você é brasileiro, eles vão te perguntar esse tipo de pergunta. O fulano, o Gabriela, o Ana Clara, o Maria Clara, o Luiz, ou Isabela, Carol, como é que é lá no Brasil? As pessoas ficam na floresta, aí tem gente que, como vocês, que moram em condomínio, de vez em quando aparece miquinho, aí tá vendo? Mora em floresta, tá vendo? Mas eles têm um olhar, inclusive, um olhar que ao mesmo tempo é curioso. Nossa, deve ser muito massa morar no Brasil, né? Mas por outro lado, é um olhar estereotipado. E esse olhar estereotipado é desde sempre. E ele existe até hoje. As pessoas olham para a gente como se a gente fosse um país muito atrasado, que morasse numa gigantesca floresta. Aí você pensa, não, que absurdo os europeus pensarem assim. A gente faz a mesma coisa com a África. Quando a gente pensa em África, a gente fala a mesma coisa. A gente pensa que todo mundo mora na savana, que você abre a porta, tem um elefante e por aí vai. Então, a melhor ferramenta, a maior ferramenta contra os estereótipos e, portanto, contra a ignorância é o conhecimento. O conhecimento diminui as distâncias, tá? Então, conhecer para ter possibilidade de ter empatia. Muito bem. Então, Edmar, sim, travou ou não, né? Por favor, não travou, não, por é favor. só uma dúvida. É porque você tinha falado que não estava lendo o chat, aí eu tive que trocar para um outro computador que tem aqui. Pode falar, a dúvida. Edmar, você explica o que é missão francesa? Que estava nas respostas da lista 17, mas eu não sabia o que que era. Ah, tá. Obrigada. Olha só. Pois bem, o que que acontece? A partir de 1815, quando Napoleão é retirado do poder, o Brasil, barra Portugal, vira amiguinho de novo da França. Porque antes, durante o período napoleônico, o Portugal vira um estado satélite do Império Francês, do Império Napoleônico. O que que é estado satélite? Que é porque Napoleão invadiu. Então, apesar de continuar tendo um rei, mas Portugal não tinha muita autonomia. A burguesia portuguesa continuou lutando, resistindo contra Napoleão, mas era uma luta desigual. A corte portuguesa estava no Brasil, então a burguesia lusitana, a burguesia portuguesa estava lá, abandonada, mas firme, resistente. Depois eles vão ganhar reforço da Inglaterra. A Inglaterra depois vai mandar tropa para ajudar a burguesia lá, o exército português. E aí acaba que no final das contas, Napoleão fica muito fraco. 1814 ele já é retirado do poder, aí ele vai ter um exílio na ilha de Elba, aí depois ele vai voltar e ter um governo de 100 dias. Mas enfim, até 1814, portanto, a corte, Portugal é inimigo da França, sabe? Mas aí quando Napoleão é retirado do poder, sobe o Luís XVIII. Então, o Luís XVIII era da tradicional monarquia, da tradicional família real francesa. E aí o Luís XVIII retoma as ações, as relações diplomáticas benevolentes com Portugal. Então, França e Portugal viram amiguinhos de novo. Bem, o modelo cultural que era mais seguido na Europa, o modelo, a referência de cultura na Europa ao longo do século XIX é a França. Porque a França, desde o período do absolutismo, sempre ditou moda. Por exemplo, esse lance de etiqueta. O lance de etiqueta, que a princípio era uma forma
de ensinar para as pessoas como se comportar à mesa, se comportar em público, como falar, como se prostrar, como se vestir, etc, etc, etc. É uma coisa que surge ali um pouco na Europa de uma forma geral, mas principalmente na França. E quem dita as regras da etiqueta são os franceses. E aí depois, portanto, Napoleão acaba invadindo um monte de país e levando um modo de cultural francês. Falar francês, por exemplo, no século XIX é uma coisa chiquérrima. Portanto, a França era um grande berço da cultura europeia. Bem, quando Napoleão sai do poder, o que que Dom João VI faz? Ele convida um grupo de artistas, pintores, escritores, poetas, desenhistas, cantores, inclusive é, Dom Pedro I, que é filho de Dom João VI, uma das namoradas que ele mais gostou era uma artista francesa, era uma cantora francesa. E isso vai dar um maior problema. A menina chamava Noemi, tadinha. Mas depois eu conto a história dessa Noemi. Bem, de qualquer modo, então, um grupo de pessoas, um grupo de artistas é convidado para vir para o Brasil. Dentre eles tem o Debré. O Debré é um dos pintores mais famosos na Europa e ele vai vir para o Brasil para, enfim, pintar a corte portuguesa. Inclusive, dizem as boas e as más línguas que quando ele fez um retrato da família real portuguesa, que estava aqui no Brasil, a dona Carlota Joaquina, que era esposa de Dom João VI, não gostou de forma alguma. Ela falou, eu prefiro Velázquez, porque Dona Carlota Joaquina era espanhola, né? E aí ela não gostou da pintura que o Debré fez. Mas o Debré é um cara que fez pinturas maravilhosas sobre o Brasil e retratou, e através das pinturas de Debré a gente tem uma noção bem interessante assim sobre como que era o cotidiano do Brasil no período joanino, porque ele ficou aqui alguns anos pintando, enfim. Então, isso foi a missão artística francesa, foi um grupo de artistas das mais variadas especialidades que vieram para o Brasil a convite de Dom João VI. Convite não, tava pagando, né? Beleza? Acho que sim. Bem, depois que o Brasil vira, então, Reino Unido, o Brasil agora, efetivamente, ele deixa de ser, né? Ele já tinha deixado de ser colônia, na prática, mas aqui o Brasil ganha status de Reino Unido. E isso não é pouca coisa. Então, embora os brasileiros não tivessem autonomia, nós do Brasil queremos separar de Portugal, porque os brasileiros não podiam fazer isso, mas na prática estava rolando comércio com todos os lugares imagináveis e inimagináveis. Bem, então, em 1816, Dona Maria morreu, Dona Maria doida, a louca, Dona Maria I, a louca, morreu, tadinha. Ela era muito católica, muito piedosa, mas ela não estava no exercício pleno das suas faculdades mentais. E aí, de fato e por direito, Dom João VI se torna o rei de Brasil, Portugal e Algarves. Então, esse é o título que era dado, né? Então, Dom João VI, mas só ele vai ser coroado em 1818, que é aquela volta separatista. Os pernambucanos estavam muito insatisfeitos. Pernambuco, desde o finalzinho do século XVI, vai ser um centro político e econômico muito importante durante a colônia, durante a história da colônia. Então, criou-se uma elite ali em Pernambuco muito relevante, que tinha muita voz, que tinha muita reivindicação, que fazia a questão de mostrar suas opiniões, etc. Como eles estavam muito insatisfeitos com o fato de que os impostos, de uma forma geral, aumentaram muito para manter os luxos da corte europeia aqui lá no Rio de Janeiro, então os pernambucanos começaram a mostrar sua insatisfação, até que em 1817 eles tomam o poder, eles pegam em armas, tiram o governador da época lá da província, né, de Pernambuco, e aí proclamam uma república, declaram uma república, influenciada pelas ideias iluministas também. Entretanto, Dom João VI mobiliza tropas e aí reprime a Revolução de Pernambuco, reprime lá a Revolução Pernambucana. E ao fazer isso, Dom João VI contribui para a manutenção da unidade geográfica do Brasil.
A presença de Dom João VI no Brasil fez com que o Brasil não se separasse. Muito possivelmente, devido às ideias iluministas e devido aos interesses particulares de cada local, muito possivelmente o Brasil teria se tornado uma profusão de nações independentes. Ao invés de ter um Brasil, nós teríamos aqui, sei lá, uns 5, 6 países falantes, que falariam português, mas tudo separado. Aí a grande pergunta é, será que seria melhor? Muito possivelmente nós teríamos um país ali no norte, Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia, uma parte do Mato Grosso, talvez Maranhão, uma nação ali no Nordeste, que poderia incluir no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, talvez Alagoas, Sergipe. Aí uma outra nação ali, tipo Bahia, talvez, né, uma parte do Espírito Santo, e uma outra nação aqui de Minas Gerais para baixo. Talvez uns 4, 5 países existiria, talvez, mas o se não tem como a gente avaliar na história. Se tivesse, não, a gente não sabe, né? De qualquer modo, é o país que nós temos aí, de país gigantesco de dimensões continentais. Resumindo, Dom João VI contribuiu, a presença da corte portuguesa no Brasil contribuiu para a manutenção da unidade geográfica do Brasil. Bem, no mesmo ano em que acontece a Revolução de Pernambuco, o Brasil invade o Uruguai. O Brasil já estava de olho no Uruguai. E aí ele vai anexar. Na verdade, não vai ser de forma automática. Vai demorar um pouco, assim. Vai ter uma guerra de 1817 a 1821. Agora, guerra significa o quê? Custo, dinheiro. E acaba que a corte portuguesa, para então conseguir manter a província cisplatina sob seu domínio, gastou muita grana. E a manutenção disso, e os uruguaios cisplatinos nunca aceitaram. Havia uma forte presença de falantes de portugueses e brasileiros lá no Uruguai, mas a galera espanhola, a galera que falava espanhol, a galera não gostava da presença dos brasileiros e dos portugueses lá e não aceitaram. Até que em 1821 a coisa ficou mais ou menos pacificada e vai ficar pacificada por mais ou menos uns 4 anos só, de 1821 a 1825. E aí, a partir disso, começa uma nova guerra e até que vai culminar, no final das contas, com a independência do Uruguai. E no ano de 1817 também, o Brasil devolve a Guiana Francesa para a França. Então, enfim, no final das contas, o Brasil invadiu 2 territórios, a província Cisplatina e a Guiana Francesa, mas também perdeu depois. Bem, no ano de isso é muito importante. Isso aqui que a galera tem mais dificuldade. Em 1820, deixa eu ver o horário aqui, porque senão... tem tempo ainda. Em 1820, acontece a Revolução Liberal do Porto. E esse fato vai ser decisivo para a independência do Brasil. Eu vou repetir essa informação. Em 1820, acontece a Revolução Liberal do Porto e esse movimento, esse evento, será definitivo para o processo de independência do Brasil. Por quê? Bem, Revolução Liberal significa que defende um liberalismo. Agora, quem defende o liberalismo? A burguesia. A burguesia que havia sido abandonada pela migração, pela vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, essa burguesia que ficou lá em Portugal percebeu que é o seguinte, olha, a gente precisa modernizar a forma de administração de Portugal. E aí, o que então os liberais fazem, que eram burgueses predominantemente, ou pequena nobreza? Os portugueses exigem, eles vão fazer 2 coisas importantes. Primeiro, eles exigem que a corte real volte para Portugal. Agora, você pergunta assim, Edmar, mas por quê? Porque se os caras já tinham tomado poder em Portugal, eles proclamavam a república lá e pronto, acabou, não tinha mais nada. Não, se eles fizessem isso, eles estariam decretando a separação de Portugal do Brasil, se eles conseguissem proclamar a república lá, sabe? Então, eles não fazem isso. Ao invés disso, e outra coisa, se eles tivessem feito isso, eles não só não teriam mais direito nenhum sobre o Brasil, como eles perderiam uma importante fonte de comércio. Então, portanto, o que eles fazem? Uma jogada. Eles exigem que a família real retorne para Portugal.
porque no final das contas o que eles querem é recolonizar o Brasil. Então a Revolução Liberal do Porto exige que a família real portuguesa volte para Portugal para que eles pudessem recolonizar o Brasil, e também fazer com que a monarquia portuguesa se tornasse uma monarquia constitucional. Aí vem o segundo ponto que a Revolução Liberal do Porto propõe, que é a promulgação de uma Constituição. Então, eles queriam transformar a monarquia absolutista em monarquia constitucional. Então, os caras tomam o poder, exigem o retorno da família real, que não vai ser de forma automática. A família real, ou a corte real, vai retornar só em 1821, que eles vão retornar para Portugal. Mas é um movimento bem sucedido, porque imediatamente eles implementam uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte é uma reunião em que deputados, em que representantes do povo começam a discutir e elaborar leis. Existiam leis, existiam decretos reais anteriores, mas não havia uma Constituição em Portugal. Bem, então, com isso, eles começam a elaborar uma Constituição. Esses trabalhos, esses grupos, essas pessoas que estão elaborando a Constituição, aí que vem uma confusãozinha. Essa galera, a gente chama eles de cortes. Então, quando a gente fala em cortes no plural, estamos nos referindo aos grupos que estão trabalhando para elaborar a Constituição de Portugal. E aí, Dom João VI será obrigado a jurar obediência a essa Constituição que está sendo feita, né? A partir de 1821, os trabalhos são iniciados. E alguns brasileiros, homens importantes do Brasil, são chamados também para participar dessas discussões. Só que os brasileiros, quando chegam lá, eles são simplesmente ignorados. Um monte de gente que foi chamada para ir lá para Portugal para participar da elaboração da Constituição, os caras saem daqui todos chiquérrimos, né, tomando seus cafés, vamos lá para Portugal elaborar uma Constituição agora. Só que quando chegam lá, ninguém dá bola para os caras. Os brasileiros ficam com muita raiva. Um momento. Os brasileiros ficam com muita raiva mesmo. E aí, quando esses brasileiros retornam, falam assim, cara, a gente não tem nada mais a ver com Portugal, a gente vai ter que separar. A gente vai ter que separar. Então, daqui a pouco e amanhã, eu vou explicar de forma mais detalhada e de forma mais aprofundada, que foi um grande tiro no pé o fato de, por um lado, Portugal, os revolucionários, terem conseguido o retorno da família real para Portugal, mas isso foi um grande tiro no pé, porque Dom João VI vai para Portugal, volta, vai embora, e vai embora triste, inclusive, porque ele gostava do Brasil. Então ele vai embora para Portugal e deixa que o seu filho mais velho, que é Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, né? E aí Dom Pedro de Alcântara fica aqui como príncipe regente. Aí começa uma treta, porque as cortes portuguesas, as cortes são aqueles grupos que estão elaborando a Constituição, as cortes exigem o pronto retorno de Dom Pedro para Portugal. Só que Dom Pedro falou assim, não vou embora, eu vou ficar aqui. Por quê? Dom Pedro ficou meio ali em cima do muro, ele ficou meio amedrontado, assim, mas aí ele disse o seguinte, eu preciso saber se eu tenho o apoio da população brasileira para ficar aqui no Brasil. E aí alguns políticos fazem um abaixo-assinado, recolhem 3.000 assinaturas, o que era muito naquela época. Encontrar 3.000 pessoas que soubessem assinar era muita coisa. Então, eles pegam 3.000 assinaturas e aí falam para Dom Pedro, ó, recolhemos 3.000 assinaturas dando apoio à permanência do senhor aqui no Brasil. E aí, então, Dom Pedro é animado pelo apoio popular, ele resolve ficar e diz aquela famosa frase que eu nunca lembro qual que é. Se é pelo bem da população, vontade geral do povo, diga ao povo que fica. E aí ele fica. No dia 9 de janeiro de 1822, ele resolve ficar aqui no Brasil. E ele será o grande protagonista, não o único, mas ele será um grande protagonista da independência do Brasil, que aconteceu ao longo de 1822 e não apenas no 7 de setembro. Eu já disse para vocês que o 7 de setembro
É muito importante, principalmente de 1979 para cá. Mas por muito tempo o 7 de setembro ficou simplesmente esquecido. Tá bom? Muito bem. Ufa! Falei igual pobre na chuva. Essa expressão não é legal, na verdade. Fala pobre igual pobre na chuva. Isso é chamado de período joanino por causa de Dom João VI. É o período que Dom João VI governa o Brasil, de 1808 a 1821. Tá bom? Alguém ia falar alguma coisa aqui? Quem é? Maria Eduarda. Eu ainda estou com duas dúvidas. Uma é Sim. na lista e a outra é que eu ainda não entendi direito por que o Brasil invade a Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa pertencia a quem? A França? A França. Quem que tinha expulsado a corte portuguesa de Portugal? Não sei. A França. Ah, tá. E eles ficaram, tipo, bravinhos com a Inglaterra. Exatamente. Então, quando a gente fala Napoleão, eu estou entendendo que vocês estão entendendo que é França, né? Mas Napoleão Bonaparte, que estava ali no governo francês, então ele que, no final das contas, é o grande responsável pela vinda da corte portuguesa. E aí, como eles se tornaram inimigos, né? Portugueses e franceses ficaram inimigos. E aí, em retaliação a essa expulsão da Europa, então Dom João VI resolve invadir a Guiana Francesa. E qual que é a dúvida que você tem lá na lista, Maria Eduarda? É a questão 8B, que eu não entendi. 8B, deixa eu abrir aqui deixa eu abrir o meu. Quem são vocês? Vocês são Santo Agostinho, 2020, Nova Lima, atividades. É a lista 17, né? É a lista 17. Deixa eu. Cadê? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bem, aqui. É isso aqui, né? É isso aqui. 8B. Analise as situações políticas de Portugal e do Brasil que levaram à promulgação da Carta Régia de 1808. A questão do Brasil, analisar é o seguinte: você fazer uma avaliação. O que o Brasil era? A situação política do Brasil. Qual que era a situação política do Brasil em 1808? O Brasil era uma colônia de Portugal. Ponto. E Portugal estava, politicamente falando, era um estado absolutista, amedrontado pela possível invasão de Napoleão no seu território. Então, politicamente falando, o Brasil era uma colônia de Portugal e Portugal, por sua vez, era um estado absolutista, amedrontado com a possibilidade de Napoleão invadir o seu território. E aí o que acontece? Então, Brasil é a colônia, Portugal a metrópole. Brasil é a colônia, não tem nenhuma autonomia política, Portugal é a metrópole que manda no Brasil. Só que Portugal está sob ameaça. E aí o que Portugal faz? Portugal migra para cá, para 1800 aqui, né, para a colônia. E ao migrar para a colônia e decretar que a colônia agora seria a sede do império, o status político muda, principalmente do Brasil. O status político do Brasil muda, porque o Brasil deixa de ser colônia. O Brasil passa a ser a sede do império. Por quê? Porque o príncipe regente do império estava aqui no Brasil. E aqui se torna, então, a sede. Então, a situação política do Brasil, antes da vinda da corte, era colônia. E Portugal, metrópole. Quando a metrópole vem para a colônia torna-se a sede do império e perde, então, o status de colônia. Então, é basicamente isso que vocês deveriam responder, tá? Então, a situação política é essa, viu?
Maria Eduarda. Entendi. Obrigada, Edmar. Ô, meninos, é o seguinte, eu começo essa aula um pouco mais cedo, porque eu tenho aula agora na outra unidade, então, se não tiver nenhuma pergunta, eu preciso migrar dessa sala para outra, tá bom? Tem mais alguma questão que vocês gostariam de comentar?